Muito boa noite. Estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na UCG-TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Como sempre, o assunto na nossa pauta vai ser política. Para falar de política, vai fazer parte da mesa o professor Daniel Barbosa, também Ulisses Aécio. E a nossa convidada de hoje é a deputada Isaura Lemos, ela que é deputada estadual e atualmente está no PCdoB e é presidenta do Diretório Metropolitano. Boa noite, deputada, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Daniel Barbosa, professor Daniel Barbosa. Boa noite, Ulisses Aécio. É uma satisfação nossa estar aqui com vocês. E o professor Daniel de volta, né? Depois de alguns programas ausente, ele volta hoje aqui para o nosso convívio. Boa noite, professor. Vocês também gravaram o programa no meio da semana, eu não pude vir, né? Mas boa noite, João Silvestre, Ulisses Aécio, deputada Isaura Lemos. Boa noite, gente boa de Goiás. Ulisses Aécio, muito boa noite. Mais uma vez é um prazer tê-lo aqui ao meu lado. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para os nossos telespectadores, para a deputada Isaura Lemos, e também para o professor Daniel, que está conosco agora no convívio aqui do Canal Aberto. Pois é, e a deputada Isaura Lemos, ela era do PDT, teve alguns problemas que ela vai explicar para a gente aqui, e de repente ela filiou-se ao PCdoB. Estranho, porque ninguém falou em perda de mandato. Quando muda de partido, alguma coisa aconteceu. E a Isaura vai nos explicar aqui como é que a senhora conseguiu sair de um partido, ir para o outro partido e não perder o mandato, ou ninguém pediu o mandato para a senhora. Foi um processo, né? Ainda está correndo na Justiça. E o que nós temos a dizer é que foi um momento, que é uma página da história minha política virada, porque não vale a pena ficar debatendo contra aquilo que você não se sente impotente. Então, dentro do PDT, eu estava totalmente discriminada. Todos os municípios que nós construímos o partido voltaram a ser comissões provisórias, não mais diretórios, e os companheiros foram se indignando junto com a gente. E, de fato, começou uma situação que a direção nacional não resolvia e que havia um total desestímulo e uma situação assim, de falta de Deputada, convivência política. Essa falta de convivência que a senhora alega, o que foi que aconteceu mesmo com o PDT? Pelo que me parece, interviram no partido, ou seja, colocaram lá a Flávia, né, deputada federal Flávia, para organizar e comandar o partido. O marido dela também foi prefeito de Trindade, Jorge Moraes. O que foi que aconteceu? Foi uma intervenção anterior, né? Porque quando vieram vários quadros do PSDB para o PDT, houve um total desrespeito, porque eu era presidente do partido, né? E a direção nacional deixou que meu mandato acabasse, né, extinguisse, e não autorizou, porque no PDT tem uma característica que a direção nacional é que autoriza convenções nos estados. O senhor acha correta essa forma de intervir no partido? Eu não acho correto, mas a direção nacional e esses partidos, eles procuram ter o máximo do controle político sobre os estados, né? Eu não posso julgar, porque quase todos são assim, né? A senhora foi expulsa? Um controle. Eu fui afastada. Além da senhora, eu e a vereadora Tatiana, né? Ela foi expulsa também? Foi afastada e dentro dos nossos quadros, quase todos acabaram se sentindo discriminados, porque deixaram de ser direções para voltar à condição de comissões provisórias e também passaram a ser substituídos. Então, o município que havia 10 anos que estava como diretório municipal de municípios do interior do estado, deixaram de ser dirigentes e passaram a ser comissão provisória. Por que essa briga de um partido? Alguém ganha com isso? Ganha dinheiro com isso? Não ganha. É uma questão de espaço político, uma questão de proposta política e também de ter o controle, né? Então, como eu era presidente há 10 anos, é claro que eu tinha uma influência grande dentro do partido. Houve um desgaste também da senhora. E houve uma luta pelo controle. Aí foi nomeada uma comissão provisória, que nem eram pessoas daqui de Goiás, tinham 2 dirigentes
do Rio de Janeiro. E depois da eleição da deputada federal, passou-se então a ser uma direção também provisória. O que suscitou essa necessidade? Por que essa intervenção? Tudo bem, a gente sabe que houve disputa, divergência no encaminhamento da política aqui, na sucessão estadual, né? Mas o que levou a isso? A eleição de uma federal, para o partido era crucial a eleição de uma federal. E durante os 10 anos que eu fui presidente do partido, nós chegamos a fazer o primeiro suplente de federal, na eleição que eu fui eleita deputada estadual. O ex-vereador Eulerivo ficou na primeira suplência de federal atrás do Aldo e do Pedro Wilson, numa coligação com o PT. Mas nós não conseguimos fazer um federal. E vocês sabem que para a direção nacional do partido é crucial a eleição de uma federal, e o partido PDT hoje tem uma federal. Não teve nem como denunciar, por exemplo, a presença de 2 pessoas do Rio de Janeiro, ou seja, aqui no diretório do partido? Não, porque seja, não isso é um absurdo. Mas não é ilegal isso. É intervenção branca, uma intervenção que a direção nacional pode fazer o que quer. Então, o que nós sentimos? Uma total impotência. Né? Quando você vai no estatuto, você vê que é possível fazer isso, que não tem... Apesar de que, no meu caso, já foi um início de discriminação, porque até então eu era membro da direção nacional do partido, então não havia por que uma intervenção, já que eu nunca contrariei os princípios partidários e muito menos as questões políticas. Mas durante o tempo que o senhor comandou o PDT, também o PDT não cresceu em Goiás, né? Teve uma certa dificuldade, ficou mais circunscrito mesmo, né, à família Lemos, né? Utilizaram disso para falar, mas se você pegar as votações do PDT, mais que quadruplicaram com a nossa vinda para o PDT. Não só a nível da capital, existem, tanto que nós fizemos quando eu peguei o PDT, tinha 8 vereadores, nós deixamos o PDT com 60 vereadores. O partido cresceu. 60 vereadores. Né? Quando eu peguei o PDT, não tinha deputado estadual. Sim. Hoje o PDT tinha 3 deputados estaduais, agora tem 2 deputados estaduais. Uma pergunta para a senhora. Né? Então cresceu o PDT. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu queria que a senhora respondesse com sinceridade, não escondesse não. Trocou-se de família então? Ou seja, saiu a família Lemos, vamos colocar assim entre aspas, e ficou a família Moraes? Eu penso que não, porque tanto o meu trabalho como da deputada Flávia Moraes é um trabalho que não se restringe à família. Né? Hoje no PDT tem 2 deputados estaduais, continua tendo 60 vereadores, existem lideranças fortes no PDT que muitas vezes não tem aqui na capital conhecimento, mas dentro do partido você vê 60 vereadores, não é pouco. Agora, né? O seu marido saiu primeiro, o Eulerivo, saiu primeiro para o PCdoB, né? Ele voltou para o PCdoB, organizou o partido. Como é que está o partido hoje? Principalmente para essas eleições. Fala-se, inclusive, na sua candidatura a prefeita de Goiânia na próxima eleição. No caso, a senhora hoje seria uma pré-candidata. Nós sempre tivemos na luta, né? É uma luta difícil, eu digo que a política é a guerra sem sangue, né? Que a gente tem visto aí diariamente nos jornais, nas revistas, sendo também utilizados para destruir um ou outro político. E o que nós vemos é que é preciso colocar alternativas em Goiânia. E eu, como uma liderança, especialmente da região da capital, eu coloquei o meu nome para o PCdoB, já que, a nível nacional, o PCdoB lançou o desafio de ter candidatura em todas as capitais. Vai lançar candidatura mesmo? Vai lançar, já é uma decisão da Convenção Municipal realizada no último dia. Mesmo fazendo parte, por exemplo, da atual gestão do prefeito Paulo Garcia, que vai ser candidato à reeleição? Mesmo fazendo parte, porque nós consideramos que nós contribuímos com a eleição de Paulo Garcia, assim como de Íris, que foi o prefeito da capital, hoje é o Paulo Garcia, e queremos continuar contribuindo e temos o dever, porque a população, a quem nós pedimos votos, ela espera que nós respaldemos essa administração que foi eleita até o último dia dos seus mandatos. A senhora falou que a política é uma guerra sem sangue, mas deixa muitas marcas, né? E essas marcas na política costumam ser apagadas muito rapidamente. Cada eleição começa tudo de novo. Tanto é que agora a senhora está dizendo que
pode marchar independente de Paulo Garcia, pode ter, apesar de fazer parte do governo de Paulo Garcia hoje. Qual que é a relação que a senhora tem hoje com a prefeitura? A senhora veio e trouxe cargo, conseguiu alguns cargos, ou continua só aqueles mesmos ali com o Luiz Carlos, o Orro? Sim, não, nós tínhamos um secretário especial, nós continuamos a ter esse secretário especial. Eu tenho relação de amizade administrativa com o prefeito. Então, o prefeito é uma pessoa madura já, sabe como que se desenvolve essas relações políticas, e nós conversamos com o prefeito sobre essa questão, especialmente sobre a minha pré-candidatura, a necessidade do PCdoB aparecer com as suas próprias propostas. Já estamos com 30 anos de legalidade no partido, não cabe mais ao PCdoB ficar sempre a não ser que não tivesse nomes, a não ser que fosse uma questão específica. Mas tendo possibilidade, por que não apresentar suas propostas, aparecer lutando e transformando a nossa vida como uma alternativa para Goiânia. Seu nome é o único no PCdoB ou tem outros? Tem nomes importantes no PCdoB, né? Hoje nós temos o vereador Fábio Tokarski, nós temos a vereadora Tatiana, que foi muito bem votada, foi a 4ª mais votada em Goiânia, temos a Denise Carvalho, que retornou ao partido. Que colocou a pré-candidatura até agora, né? Não posso dizer deputada estadual Isaura Lemos. Foi colocada ao partido, mas não houve uma decisão. Ainda não. Nós só decidimos na conferência que vamos lançar a candidatura própria. Né? Tá certo. Daqui a pouco, no próximo bloco aqui do programa Canal Aberto, nós vamos falar sobre candidaturas, aliás, pré-candidaturas, não só da Isaura, mas do PSDB, do PMDB, do PT, enfim, todos aqueles partidos que já se manifestaram até agora em lançar candidato às próximas eleições de 2012. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na UCG TV, na NET Canal 20 e também na internet. Hoje estamos conversando com a deputada estadual Isaura Lemos, ela que é pré-candidata a prefeita de Goiânia, e na bancada o professor Daniel Barbosa e Ulisses Aes. A gente falava sobre candidatura, vamos deixar para daqui a pouco. Tem mais assuntos interessantes aqui que eu gostaria de abordar nesse bloco, e daqui a pouco nós vamos falar, portanto, sobre as eleições de 2012 aqui na capital. O ministro dos Esportes, Orlando Silva, do PCdoB, né, caiu, mas o ministro da Dilma Rousseff. Como é que a senhora viu a queda desse ministro aí? A senhora acha que foi justo o que aconteceu? Eu considero totalmente injusto, né? Já disse isso em outras oportunidades. Vejo que nós não podemos traçar um rumo para o país em que a mídia julga, condena, né, e leva o linchamento de pessoas dedicadas à política. O que o senhor acha que deve ser feito nesse caso aí? Porque não foi o caso específico dele, é o caso específico de 300 pessoas que são denunciadas, acusadas de corrupção, malversação do dinheiro público. O que o senhor acha que deve ser feito, então? Eu penso que deve se investigar, mas jamais julgar e condenar antes, porque nem bandido a gente faz isso, né? Até os bandidos, até os maiores assassinos, têm direito à defesa, tem direito ao contraditório, à presunção da inocência. Mas a justiça no Brasil é lenta. Né? Se for desse jeito, ele fica em mais 3 mandatos da presidenta Dilma. Mas nesse caso, a justiça poderia julgar mais rapidamente, porque, primeiro, que quem acusou é o que está devendo para a justiça, é o que está devendo 3 milhões, o TCU já havia cobrado isso, o próprio ex-ministro Orlando, levantou as irregularidades, né? Então eu vejo assim uma total injustiça, tanto que hoje eu assisti pelo Canal Brasil, o ministro foi aplaudido de pé, inclusive pela própria presidenta. Então há uma questão de conveniência política, realmente foi acontecendo uma série de desgastes,
Mas em relação ao ministro não pesa nada. Mas você não acha que a nada, presidente nada. então deveria permanecer, bater o pé e Com fazer... certeza. Mas ela não fez isso. Com certeza. Mas Tanto é que ela, ela, no a gente começo do não governo domina todas as questões, a gente não A pode pressão é muito julgá-la, grande né? também, né? Ela disse no seu discurso hoje, inclusive, que ela pode parecer que ela foi levada a tomar uma decisão, mas não, ela tomou a decisão pelas próprias convicções. Então, nós não podemos julgá-la porque nós não temos todas as informações. Mas o que ficou claro é que o ministro não deve nada à justiça, senão não teria sido aplaudido de pé. Esse né? princípio da presunção de inocência, ele funciona bem quando se trata de indivíduo. E do ponto de vista individual, o ex-ministro está preservado, digamos, esse princípio. Porque uma coisa é o indivíduo, né, na sua vida particular, outra coisa é o ministro, que é uma autoridade pública. Lógico. Não pode pesar sobre ele alguma dúvida. Não é? E ele Porque o cargo de ministro é uma função pública, ele não sai ali por interesse próprio. E ele foi aplaudido. Inclusive, ele deveria entender o seguinte: eu estou aqui a serviço da nação. Se a nação está colocando em dúvida o meu papel, então eu vou deixar, vou me defender, né? E pronto. Mas a nação só colocava tá sendo... em dúvida na medida que foi orquestrada uma Ele não foi campanha punido. na revista Mas ele não tá Veja, sendo punido pelo nas fato de deixar de ser revistas ministro. aí de grandes grupos Agora, eu econômicos entendo, e de eu interesses. Nós entendo não a podemos ser posição. ingênuos, Eu né? entendo a posição da Isaura, porque aqui no Brasil, infelizmente, o que nós temos sentido, Ulisses Aécio, professor Daniel, é que quando há uma denúncia contra determinada autoridade, há uma concentração de notícias em cima daquele fato, o que é normal. É normal, é notícia e o homem está realmente, ou a mulher, está representando o poder público. Agora, o que eu não concordo é que assim que demitiu o cidadão, acabou. Ele não é punido, nós não temos mais nenhum tipo de informação. Ele nem não tem, foi lá, ele nem defesa? foi fazer as acusações Então, que ele ia fazer. Aí acabou tudo, né? ficou tudo bem, o ministro saiu, entrou o Aldo Rebelo, Rebelo, que é um homem sério, um deputado sério, foi presidente da Câmara, uma pessoa que eu considero, entre os políticos brasileiros, até agora eu considero como ele pisou um dos no tomate bons para mim, em relação ao né? Código Florestal, ele pisou no tomate certo, mas isso aí foi um erro de... Para mim, a pior coisa que ele fez em toda a vida não, política mas não foi dele. um erro de corrupção, vamos Não, dizer lógico assim, que não, né? foi de Foi um conduta, erro de conduta. de trabalho, político, técnico, né? não de Um erro conduta. político. Então, eu acho que foi boa a indicação do Aldo Rebelo. Agora, é preciso mudar essa história. Perdeu o cargo, acabou, virou o inocente. problema também é que quem denuncia, isso a que não imprensa pode que acontecer. denunciou... Não é qualquer denúncia. assim. Primeiro, Deputada, uma imprensa que denuncia também não é a imprensa que está comprometida com a verdade, que quer realmente moralizar os serviços públicos. Na verdade, é uma imprensa que está defendendo interesses contrariados com a maneira como o ministro atua. Muitas vezes acontece isso realmente. Gente, Óbvio, tem a muito imprensa que interesse, deu- Copa do Mundo, Olimpíadas, tem muito interesse Muito jogo de econômico em interesse. jogo. E a gente tem que tomar muito cuidado daqui para frente, porque senão qualquer pessoa, inclusive pessoas que foram acusadas, que devem à justiça, como é o caso daquele soldado, ex-militar, acusa e a gente tem que olhar a história de quem acusa. Eu soube de várias denúncias contra essas pessoas que estão acusando e que nós temos que tomar cuidado, senão, mas uma coisa só de repente, a vítima somos nós. Mas entendeu? uma coisa o telespectador pode ter certeza, está olhando para mim aqui, pode ter certeza. O próximo ministro a cair vai ser o Lupe, ou seja, inclusive foi do partido da senhora, do PDT. Ou seja, o que existe de investigação em relação à conduta dele no Ministério do Trabalho é grande, inclusive com duas ONGs goianas em relação ou seja, repasse de recursos que não deveriam ter repassados aí. Então, veja bem, há hoje no governo federal vários processos de investigação em relação a ministérios. Não quer dizer que esse do Ministério do Esporte foi de agora, não. Ou seja, foi a bola da vez, mas outros também serão bola da vez em relação à gestão. Mas o que nós temos visto é que quem está investigando são revistas, são a imprensa. Eu acho que cada um tem que cumprir seu papel. Sabe, eu acho que a imprensa não deve ter esse... No caso, por exemplo, do Juquinha da Valec. Deve sim levar em conta o que a justiça está fazendo. Mas no caso do Juquinha da Valec, que caiu, ou seja, não é a imprensa que julgou, o Tribunal de Contas da União já estava julgando, já estava investigando aquilo. Mas no caso a Polícia do Federal Orlando, também, o Ministério Público Federal também já estava trabalhando. Mas no caso do Orlando, o Tribunal de Contas da União estava investigando o acusador dele, não ele. No caso do ministro Lupe, nós queremos saber o que pesa contra ele de fato, porque senão fica muito fácil.
Né? O ministro que contrariar os interesses dos grandes grupos econômicos, nós não podemos nunca desconsiderar que o Brasil ainda é um país colonizado, que quem manda aqui é o capital financeiro internacional, os agiotas internacionais. E nós não podemos ter essa ingenuidade de achar que existe um jogo da verdade aí, de ética. Gente, é uma hipocrisia terrível. A senhora acha que o povo é contra isso? Hã? A senhora acha que o povo é contra isso? Esse processo de investigação, esse processo, por exemplo, de exoneração, de demissão, ou seja, de queda do cargo em relação a ministros, auxiliares do presidente? O povo não tem a dimensão do que significa hoje, totalmente, o ganho democrático que nós tivemos. O povo não tem a dimensão do que é um Congresso fechado, como aconteceu na época da ditadura, governadores nomeados, prefeitos de capitais nomeados, não tem total dimensão. Agora, por isso mesmo que essa imprensa golpista utiliza da ingenuidade do povo para ficar falando de ética, disso, daquilo. Quem que são esses órgãos para falar disso? Olha a história desses órgãos. Pois é, entendeu? mas olha em cima de quem que eles estão ganhando dinheiro. Tudo bem. De calúnias, de difamação. Sim. Não, eu sou totalmente contra usar o povo como está sendo usado. Sim, é verdade. Entendeu? Em cima de uma ética, como se todo político fosse corrupto, como se todo ministro fosse corrupto, sabe? Não é assim, gente. É porque vamos e venhamos. Claro, né? que não é assim. Mas a senhora não acha que uma autoridade pública que tem a obrigação de estar lá para defender o direito, estar lá para agir conforme a lei, a Constituição de 88, que é a Constituição cidadã, fala, né, que os atos públicos da autoridade pública tem que ser um ato transparente, né? Tem que agir conforme a legalidade, tudo isso. Aí para uma suspeita, uma dúvida sobre ele, certo? Além disso, então além de haver a dúvida, pois mas além de haver a dúvida, alguém denunciando sistematicamente, foi lá, protocolou. Um ex-soldado criminoso que desviou dinheiro. Mas é uma denúncia que vai ao encontro de uma série de observações que a gente tem no cotidiano, no dia a dia. Eu acho que tem da que relação investigar. promíscua que existe de autoridade pública com ONGs, própria... com empresas, não é só com ONGs, porque tem empresas também, inclusive das que estão denunciando, que tem relação promíscua com o governo. É isso que tá, nós não podemos generalizar. Tem ONGs que são corretíssimas. Isaura, né? mas é isso que eu queria, inclusive, falar sobre isso agora. É o seguinte, o próprio ato do novo ministro, ele já imediatamente suspendendo todos os convênios com o apoio da presidência, ele é do próprio das ONGs, já é um indício de que a coisa não está muito correta, porque senão, que a primeira atitude do Aldo Rebelo, do PCdoB, que é o seu partido, do mesmo partido, como disse o Luiz, que é do Orlando, a primeira atitude foi essa de suspender todos os contratos com as ONGs. Você não vai responder agora, não? Dá um tempinho, porque nós vamos fazer um intervalo comercial e nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui no programa Canal Aberto. Aliás, programa Canal Aberto, que tem abordado assuntos interessantes com relação à política no estado de Goiás. E, claro, nós vamos dar a oportunidade para Isaura Lemos falar e defender, né, a atitude do PCdoB, que é o partido dela. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na UCG TV, na NET Canal 20, também pela internet. Estamos conversando com a Isaura Lemos, ela que é deputada estadual e presidenta do PCdoB. PCdoB. Estou saindo, viu, Zara? Mas saiu. Nós falávamos aqui no bloco anterior a respeito das ONG. A primeira atitude do ministro Aldo Rebelo, que é o novo ministro dos esportes, foi cortar essas verbas, essa parceria que existia com as ONG. Por quê? Tinha irregularidade? Ou ele já entrou suspeitando das irregularidades? Não, que tinha irregularidade, o ex-ministro Orlando detectou. Tanto que enviou essas ONGs, estavam sendo todas revisados convênios para o TCU. Então, o ex-ministro já tinha visto essas irregularidades. E o deputado federal e agora ministro Aldo Rebelo realmente tomou essa decisão de rever todos os contratos, porque isso não é simples assim, envolve milhares, no caso de crianças, adolescentes que fazem parte do programa Segundo Tempo. Não, apenas 20% dos convênios eram com ONGs,
80% eram com prefeituras, e eu sou testemunha viva disso, que várias vezes levei ONGs também ao Ministério. O ministro Orlando, há muitos anos que ele está no Ministério, ele falava, Isaura, faz com a prefeitura, né, e tal. Então, essa desconfiança de ONGs, porque, infelizmente, o político, eu estou lá no meu gabinete, aparece ONG boa, ONG desonesta, ONG que é séria e ONG que não é séria. ONG que, inclusive, não sabe fazer contabilidade, porque o nosso povo não sabe mexer com isso. Deputada, a senhora participa de uma ONG também, né? Eu em defesa da moradia. De uma ONG. Isso. E essa Fui ONG fundadora de uma ONG. Do governo? Não, essa ONG, ela entrou agora num projeto Minha Casa Minha Vida, que inclusive foi objeto ontem de uma reportagem no Fantástico também, que é uma questão absurda que foi levantada no Fantástico, na medida que as ONGs, elas têm todo um procedimento já supervisionado, no caso da moradia, pela Caixa. A Caixa, ela não lança nenhum depósito em conta da ONG se ela não tiver absolutamente correta com a fase da construção daquela moradia. Então, fez o alicerce, está feito o alicerce. Agora vai levantar as paredes, vai lá um fiscal da Caixa. Agora vai cobrir. Quantas pessoas em Goiás já receberam casa através da ONG de vocês? Olha, da nossa ONG, quase 30 mil. Sendo que 26 mil foram programas diferentes do Minha Casa Minha Vida. Não existia esse programa, Verdade, né? Esse então, programa é muito bom. Era lote e material de construção, assim, na pressão junto aos governantes. Eu queria fazer uma pergunta, uma pergunta em relação a isso. Eu vou no viés de novo aí desses problemas aí com o PCdoB. O PCdoB teve problema voltando nacional, lá atrás. E problemas também, vamos dizer aqui, localizados aqui em Goiás, principalmente em Goiânia, em relação ao mutirama. Como é que a senhora explica, por exemplo, esse negócio do mutirama? A senhora acredita que houve alguma má-fé ali, houve alguma coisa errada? De forma alguma. O mutirama é um desses fatos, né, de vontade política de derrubar um secretário. O Luiz Carlos Zorro eu conheço há mais de 30 anos, vocês conhecem. É uma pessoa que não entra nessas... já foi administrador de várias prefeituras e em várias áreas, como a Comob e tudo mais. Que agora é a MOB. E o Luiz Carlos Zorro fez um projeto belíssimo para o mutirama. Quem conhece o projeto sabe da beleza, inclusive plástica, que vai acontecer no projeto do mutirama e que causou uma ciumeira danada. A senhora, quando a senhora era do PDT, a senhora defendia ele nesse caso aí ou qual? Defendia, tanto que fui à Câmara quando ele foi chamado, né, para depor na Câmara, e fiquei satisfeitíssima com as explicações, inclusive porque o que mais se pegou foi a questão da montanha-russa, né? Foi justamente. E da montanha-russa e tal. Só que eu acho até que o prefeito Paulo Garcia deveria ter exposto o projeto à população para ver a beleza do projeto antes de ficar falando mal. E a questão da montanha-russa, o Luiz Carlos falou o seguinte, vamos comprar uma nova, por que não? Porque o problema de ser novo é um problema de comprovação em licitação. Por exemplo, você compraria um carro, eu não sou contra os produtos chineses, muito pelo contrário, mas você compraria, se abrir um processo licitatório, um carro chinês, sabendo que às vezes não tem as peças aqui, não tem a assistência técnica, manutenção. Então, o que o Luiz Carlos fez? Não, vamos comprar alguma coisa que já existe no mercado, que tem comprovação e tudo mais. Agora, se é para comprar uma mais barata, com certeza, não acha que faltou, no mercado da ASA tem bem mais barato. Faltou uma iniciativa maior do prefeito em mostrar, expor esse caso mesmo? O prefeito parece que ele é meio caladão, fica na dele. Ficou muito na dele e deixou a bomba na mão do na verdade, né, o prefeito quis fazer uma surpresa para o povo com um mutirama que vai ficar maravilhoso, mas certas coisas não dá para fazer surpresa. É uma obra grandiosa, né? Inclusive, problemático, porque tem várias impacto faces, na cidade, né? Impacto, tudo, mas é extremamente necessário. Eu acho que Goiânia merece um parque como vai ser o mutirama. Essa pergunta eu vou fazer para a senhora, a pergunta não é minha não, e não é para ironia também não, é o povo que quer saber. A senhora vai andar na montanha-russa? Com certeza. Olha, eu não sou muito afeita a esses brinquedos que dá medo, não, sabe? Eu prefiro coisa mais light. Mas, por tanta conversa, né, sobre essa montanha-russa, inclusive, a gente fica com receio, mas qualquer local que nós sabemos que tem perigo, a gente deve saber se está sendo bem
mantido, a manutenção. Porque pode ser qualquer coisa. Mas o meu carro novo, quando eu comprei meu carro novo há 3 anos atrás, ele travou as portas e eu fiquei presa lá dentro sem nada. Novo, Quer dizer, e era novo. Então, qualquer coisa precisa de manutenção. Né? A senhora acha também que nesse caso houve excesso por parte da imprensa? Com certeza. É aí que tá, tudo que vira Mas notícia. quem denunciou, deputada, foi o próprio vereador, companheiro, vamos dizer assim, não é companheiro de partido, mas companheiro lá de plenário do Fábio Tokarski, que é vereador do Foi o Elias Vaz que denunciou. Não, mas Elias Vaz, da esquerda. O Elias, eu conversei inclusive com o Elias na época, ele falou que tinha montanha-russa mais em conta, mais barata e tal, né? Eu falei, mas a Elias, questão não foi essa, a questão foi a montanha-russa muito velha. Muito né? velha. Esse foi o grande problema. Eu, por exemplo, não sou a favor de colocar a montanha-russa reformada, velha, nada disso. Eu sou a favor de colocar uma nova. Entendeu? Uma nova. Eu acho que... Agora, a questão foi mais uma questão de problema financeiro, que uma montanha nova é caríssima, né? Todo o dinheiro que tinha para fazer o parque ia na montanha-russa nova. Né? Esse negócio de estrutura metálica... Agora, que acha a montanha-russa mais em conta chinesa... Esse negócio de estrutura metálica suporta reforma. Nós, recentemente, pegamos o cocar do Papa que estava ali no Serra Dourada, 20 anos abandonado ali. A própria AGETOP foi lá e reformou. Ele ficou novinho, está lá no campus. Sem problema, campus 2 da Goiás, está perfeito. Então o governador subiu lá sem nenhum receio esses de cair. elevadores antigos, tudo que tem antigo, às vezes até de qualidade melhor do que... Mas eu falei que nós íamos falar sobre a eleição aqui no município de Goiânia. O nosso tempo está praticamente estourado. Mas o Jornal Popular fez uma pesquisa com pesquisa Serpos, o Popular, e trouxe alguns números, foi publicado aí durante a semana. Demóstenes Torres estaria com 33,5%, isso na cartela estimulada. Paulo Garcia, 3,2%. Túlio Isaac, 6,2%. Sandy Júnior e Sandro Mabel, na sequência, com 5,2% cada um. Depois vem Bruno Peixoto, 2,8%. Fábio Souza, 2,2%. João Campos, 1,8%. Javair Arantes, 1,4%. Francisco Júnior, 1,4% também. Armando Vigílio, 0,6%. Leonardo Vilela, 0,6%. Nulos, 9,6%. Não sabe, 16,4%. Bom, os números são o que menos importa numa pesquisa nesse momento, né? Se nós for analisar números aqui, nós vamos ficar perdendo, né, Ulisses? Mas tem alguns fatos que a gente pode perguntar. Por exemplo, Demóstenes Torres está tão distante daqui, da política aqui de Goiânia, não quer ser candidato, não fala em candidatura, lidera essa pesquisa. Paulo Garcia, prefeito com toda a visibilidade, tem menos da metade do que os votos dele numa pesquisa estimulada. Túlio Isaac, né? está sendo fritado por todos aí. Túlio Isaac, um deputado estadual, está aparecendo aqui na pesquisa. Agora, a pergunta é o seguinte, para vocês, cada um, para dar a sua opinião. Como é que fica a eleição aqui em Goiânia? Ainda falta muita coisa? A senhora acha que já está delineando o quadro ou não? Em 15 segundos, praticamente. Falta muita coisa, está muito cedo. Eu fiquei feliz que eu saí na espontânea, eu até prefiro sair na espontânea e agora eu acho que vão me colocar na estimulada, né? Então. Como pré-candidata. Mas eu acho que falta muita coisa, isso aí nós estamos apenas começando a conversar com Goiânia sobre a próxima administração e, portanto, ainda muita água vai passar por debaixo da ponte. O que me chamou a atenção nessa pesquisa aí, só rapidinho, foi o seguinte, foi Túlio Isaac, quase que sendo fritado dentro do PSDB, ou seja, de ponta a ponta aí, está tendo mais votação do que os outros. Porque o Demóstenes, todos nós sabemos, e sabemos que ele vai aparecer na frente por muito tempo aí. Vamos fazer o seguinte, nosso programa já estourou, professor, só vou dizer uma coisa, eu vou guardar essa pesquisa e no próximo programa nós vamos falar sobre isso. Teve uma coisa que chamou muito a minha atenção. Pesquisa espontânea. E o Willis Rezende não teve nenhum voto, não apareceu. Depois nós vamos discutir. Me chamou a atenção também que o Paulo Garcia teve 7 tantos na espontânea e o Demóstenes, que são lá na frente, na estimulada, teve 0,8. A espontânea que vale, sabe, gente? A espontânea que vale. Por isso que eu fiquei feliz de estar com 0,4. Eu acho que ele saiu muito bem, já que na espontânea teve 7 tantos. Isaura, obrigado pela sua vinda aqui ao programa, com certeza virá outras vezes. Eu que agradeço, Silvestre, a oportunidade de estar falando com a população, né, de Goiânia, né, e estamos aí sempre atendendo os seus chamados, Silvestre, também, e agradecer as questões levantadas pelo professor Daniel e pelo
é o nosso amigo Ulisses, que Obrigado. realmente a gente tem que estar sempre refletindo e melhorando para fazer uma política melhor. Professor Daniel, obrigado. Boa noite, gente boa demais. Ulisses. Eu que agradeço. Um abraço. Tá certo. E na próxima segunda-feira, às 23h30, estaremos de volta com mais um programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência. Agora, mas esse negócio do Cadê Ives os aí, caras?